Está começando mais um Iluminar Talks, desenvolvendo pessoas e iluminando vidas. Esse é o nosso principal assunto nessa mesa aqui. É fazer com que você possa buscar, das conversas que saem do Iluminar Talks, um caminho, uma visão para que você possa caminhar mais leve, para que você possa ter qualidade de vida. E hoje eu estou aqui com um professor meu, um mestre em programação neurolinguística, e ele vai contar tudo, porque eu vou colocar ele na parede para falar o que a programação neurolinguística pode abençoar a sua vida quando você começa a se conhecer mais, a entender mais como você pode desfrutar do presente, do agora, deste momento. Estou com ele aqui, Bruno Ferreira, meu mestre em programação neurolinguística. E aí, Brunão, beleza? E aí, é um prazer mais uma vez estar com você, cara. Cara, é louco, né? As conexões, né? Oh. Você fala isso de conexões? Muito, muito. Eu quero saber como é que começou tua vida na PNL, na programação neurolinguística, que você me contou uma vez que quando você era... Ele é um jovem ainda, mas você era bem pequenininho, né, cara? É intrigante falar que uma criança começa a se movimentar pro lado do desenvolvimento humano. Cara, é louco o que tu passou na vida. Fala aí. Mas vamos lá. É um pouco curioso, porque eu poderia dizer que eu comecei com o perfil que eu já tenho. Eu tenho um perfil questionador de muita coisa. Uhum. E vamos dizer assim, eu já cresci num ambiente que eu questionava tudo. Eu nasci numa cidade que na época tinha 5.000 habitantes, hoje tem 9.000. Se tiver os 9.000 e poucos. Não mudou muito assim. Uma cidade no interior de Minas, chamada Araújos, em Minas Gerais. Cresci lá, fui educado pelos meus pais, pelos meus avós. Então, a maneira mais certa, talvez, de começar a dizer como começou a minha história na PNL é começar como que foram as iniciações que eu já passei. Eu gosto de dizer que eu sou um mineiro iniciado. Que legal. O que é um mineiro iniciado? O mineiro no interior iniciado. Na época, meu avô, fazenda, ele tirava seu leite, cuidava do seu gado e tal, uma fazenda para cuidar das coisas da família, né? Meu avô, professor, pai da minha mãe, mas também recebendo todas as orientações de avó, pais dos meus pais, né? Eu sou uma família muito unida ali naquele movimento. Os meus tios, irmãos da minha mãe, os irmãos do meu pai, todos eles eram muito buscadores, trabalhavam fora, sempre muito trabalhadores também. Meu avô, como professor, e também cuidava da fazenda, os netos lá faziam o quê? Assim como os filhos. Eu acabei sendo criado quase que como um filho, né, por eles também, porque meus pais viviam trabalhando, viajando para trabalhar e trazer o alimento para casa, né, vamos dizer assim. A fruta não cai longe do pé, né? A fruta não cai longe do pé. O avô, professor, quais foram os exemplos? Quais foram os comportamentos que ele teve para se tornar o professor que ele é hoje? Exato. Então, querendo ou não, eu tive esse espelho, né, do meu avô. Fui iniciado ali na fazenda com ele, aprendendo a tirar leite na mão. Não tinha ordenha, não. Era no casco. Era no né? casco. Sentar no banquinho de madeira. Então, é tudo assim, né? A vaca ali, o cheiro, tudo, Era né? tudo assim. E até os meus pais se tornarem empreendedores depois, né? Então, minha mãe depois, meu pai acabou investindo muito nesse movimento para minha mãe se tornar costureira. Então, ele se tornou representante para que a minha mãe se tornasse costureira, aprendendo ali, e eles começarem a empreender. Né? Hoje tem até empresa até hoje. Mas como começou então tudo isso? Iniciado ali nesse movimento, meu avô professor, então eu era muito questionador de regras. Para mim, regra era muito difícil de compreender. Por que eu tenho que ir para a escola todos os dias? Sabe aquela criança que fica assim questionando? Por que eu tenho que estudar essa história aqui nesse livro de história na escola? Quem foi que me contou isso? Eu não conhecia a pessoa, sabe? Era muito nesse ponto. Ele quer acreditar em outras coisas a não ser aquilo, né? Então por que eu tenho que aprender isso? Por que eu tenho que aprender essa história, desse né? trem aqui? Como que eu sei que isso aqui foi verdade? Sempre questionava muito. E como eu era muito educado ali, numa família muito religiosa, no sentido católico, doutrina, tem que ir para a igreja todo domingo, a minha avó ia todo dia, né? E tem que ser catequizado, primeira comunhão, crisma, a ponto de quase que eu fui para... Eu cheguei para meus pais e falei, eu quero ir para o seminário. Quase. Né? Quase fui para o seminário, então
tive toda essa doutrina, participei de outros grupos de jovens e tal, e continuava me perguntando, questionando, né, cara? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que ir todos os domingos na igreja? Ah, a Bíblia fala, tá, mas por quê? Pra quê? E aqui eu não estou entrando em questionamentos religiosos do porquê, não. Eu estou falando da minha mentalidade como que era. Sim. Né? E aos 14 anos, eu tenho uma tia, né, tia Luísa Lopes, e falo com muito carinho, muito amor, porque foi ela quem me deu essa oportunidade para entrar no caminho do desenvolvimento humano. Uau! Aos 14 anos, era período de férias, janeiro de 2004. Janeiro de 2004. Sim, sou de 90, tenho 34 anos hoje, garoto né? Ainda. E ela já trabalhava com desenvolvimento humano. Ela trabalhava com o PNL. Né? Então, ela é uma das antigas aqui no Brasil que dá formações em PNL. Centenas e Onde centenas que era? No de Rio turmas. de Janeiro, né? No Espírito Santo. No Espírito Santo. Em Vitória, no Espírito Santo. Eu queria me lembrar, porque eu já sei dessa história, é maravilhosa, porque a programação neurolinguística muda realmente, é um divisor de água na vida das pessoas, não é verdade? Sim, total. E ela tinha um projeto para jovens. Ela, como pedagoga, trabalhou com muitos educadores, muitas escolas. Quando ela estava, então, no Espírito Santo, ela fundou o instituto dela e dava formação em PNL lá. E aí, em janeiro de 2004, fui para casa dela, tipo, passar férias, sabe? E ela tinha curso de PNL para jovens e adolescentes. Pronto, eu entrei na turma. Entrei na turma. E parou de questionar agora. Aí eu comecei a compreender. Sabe quando as coisas começam a se encaixar? Por que a mente funciona de tal forma? Aí eu falei, aquilo para mim foi uau! Eu fiquei espantado. Parece que eu encontrei meu lugar. Eu cheguei pra minha tia e falei, nossa, é aqui, é tudo isso. Então é assim que as pessoas pensam, é assim que funciona. Aí eu fiz parte dessa turma. Inclusive você, né? Assim aí eu falei, não, então é assim que tá acontecendo comigo e que aconteceu, né? Com 14 anos. Aliás, eu não tinha 14 ainda. 2004, janeiro, eu tinha 13. Né? Que eu faço aniversário em fevereiro. Então eu tinha 13 anos quando eu fiz essa turma. E aí, logo, no outro final de semana, teve outra turma. E ela que eram de pessoas mais jovens, de 7, 8, 9 anos. Ela me pediu, Bruno, me ajuda. Porque você fez parte dessa turma de adolescentes. E eu quero que você esteja ali me ajudando. Me ajuda? Eu falei, claro, eu vou. Eu vou de novo. Eu fui lá como anjo, né, da turma. Com as crianças, e eu sempre gostei muito de criança, sempre dei muito certo com criança. E eu falei, pronto, me apaixonei. Me apaixonei com tudo, essa ideia de como que a mente funciona, as emoções, como que a gente acredita nas coisas. Eu falei, gente, isso é tudo que eu queria entender. E aí eu cheguei pra minha tia e falei assim, tia, tem como eu morar aqui? Que top. Tem como eu morar aqui? E aí eu falei, mas como assim? Eu falei, tia, eu tô no paraíso. E ela me chamava de filho, vem pra cá. Outro mundo e tal. Liguei pros meus pais, e eu falei assim, eu quero morar aqui, eu quero conseguir uma escola. Consegui uma escola, eles foram lá, fizeram a matrícula, eu fiquei lá. Estudando e aprendendo ali. Aí nesse ponto eu fui aprendendo com ela, vendo as turmas dela acontecer. Aí eu tive um problema de saúde, peguei dengue, voltei para Minas e continuei com aquele questionamento e levando aquilo, né? Aí eu fui mais forte ainda em encontro de jovens, levando isso para a escola, comportamento meu, ainda continuando um comportamento rebelde de questionador. Até que em 2007 eu tive a oportunidade, eu não estava muito bem de saúde emocional e mental. E em 2007 eu estava em Minas novamente, eu fiquei só em 2004 lá. Em 2007 eu voltei. E uma prima minha, eu falei, Bruno, eu tô indo lá para casa da tia Isa e eu vou fazer a formação. Por que você não fala com a sua mãe para ir? Para você ir também. E aí a minha mãe entrou em contato com a minha tia e a gente foi novamente. Aí, em 2007, aí eu fiz novamente, aí eu fiz a formação com adultos completa e já... como formação terapêutica, todo o direcionamento dela. E aí eu fiz uma imersão de 11 dias lá com ela de novo. Aí chegou, ela falou assim, Bruno, vai ter o curso Avatar. O Avatar é um curso da Stars Edge, que acontece aqui no Brasil, o primeiro nível, o segundo ainda não sei se acontece.
E para quem era menor de 18, pagava metade, era em dólar ainda. Falei, aproveita, por que você não faz também? Aí o Avatar a gente conversou, paguei, ganhei de presente da minha mãe. E aí eu fiquei. Fiquei mais 9 dias em fevereiro, só emendei, né? E quando eu fiz o curso com ela de formação, no outro final de semana ela ia para outra cidade. Bruno, você pode ser anjo para mim? Na outra cidade? Falei, vou. Aí, Bruno, você pode ser anjo na outra cidade para mim? Vou. Aí eu ia lá, ajudava no computador, ajudava nas práticas, ficava monitorando a turma. E aí eu fiz esse curso em fevereiro de 2007, que era o Avatar. E eu cheguei pra minha tia e falei, tia, eu quero morar aqui, eu quero estudar aqui. Eu tinha passado na faculdade de Direito na cidade de Divinópolis, mas eu tô na faculdade lá, eu quero fazer aqui. Aí eu entrei pra Universidade de Vila Velha. E já fiquei. Aí a gente fez uma reunião pra eu morar lá de novo. Meus pais mandaram as malas. E eu fiquei ali até 2010 fazendo todas as formações. Formação practitioner, master, coaching, ajudando dentro do instituto. Até que depois de 2010 eu fui seguir o meu caminho. Viu onde eu fui me amarrar? Olha com quem que eu fiz programação neurolinguística em 2019. Depois o master, depois da pandemia, né? Que reabriu, Sim. Depois da pandemia. Eu levei o Bruno para o meu instituto, onde a gente teve uma formação maravilhosa de 7 dias ou 6 dias. Eu acho que foi 6 ou 7 dias. 6 ou 7 dias, é verdade. Aí depois você me convidou. Não, Cláudio, vem para cá fazer o master. Fazer o master. Foi massa pra caramba aqui em São Paulo. Num hotel, onde era no primeiro andar ali, né? Era um hotel. Isso, como é que era o nome? Foi lá em São Caetano. São foi Caetano. no The Office em São Caetano. E olha só, o cara, ele vem desde molequinho, vou dizer assim, né? Desde criança, Sim, cara. sim, 13 sim, anos sim. de idade, tem idade para ser Davi. Desde criança, entendendo de desenvolvimento humano. Em 2007, quando já era mais adolescente, fazendo anos de programação neurolinguística. Isso. E aí agora eu quero que você entre naquilo que eu quero saber. Qual foi a linha que você seguiu? Qual foi o seu mentor maior? Eu falo assim, qual foi o mentor maior? Eu acho que é muito difícil falar. Não, mas eu sei, mas vamos lá. A gente tem aquele cara Tive lá. vários mentores. Né? Meu primeiro mentor foi meu avô na parte de ensino. Ele sentava comigo e me ensinava a pegar numa caneta. Como sentar para ler, apesar de toda uma dificuldade. Pra você ter uma ideia, meu avô era professor de português e eu odiava a matéria de português na escola para aprender gramática e tudo mais. Eu sempre preferi matemática. E sabe como que eu fui aprender português? Na PNL. Só na PNL, quando tem um módulo chamado Metamodelo de Linguagem. E só ali eu fui compreender como que a linguagem se dá. Porque, querendo ou não, na gramática do português na escola, a gente não conhece a prática da linguagem. A gente conhece regras. Mas a linguagem em si que nós temos não é em si seguindo tantas regras. Porque a gente fica ali preso a decorar regras. Né? Que nem as preposições. Você sabe o que é sujeito, o que é oração, o que é substantivo, o que pode, o que não pode. As preposições? Eu decorei tanto. Ante, até, para, por, perante, de, em, com, contra. E aí nós somos ensinados o quê? Vamos decorar o que é preposição. Tá, mas eu prefiro compreender a prática, o dia a dia, como que a minha mente funciona. Quando eu fui entender um metamodelo de linguagem dentro da PNL, que eu fui entender substantivação, o que é um verbo se tornando substantivo, qual é o efeito do gerúndio na linguagem, no comportamento e na compreensão mental. Ou seja, eu compreendi a língua portuguesa na ação, no resultado. Ai, que louco. E aí eu entendi. Falei, caramba, agora... Eu lembrava do meu avô. Agora eu entendi. Vô, o que você queria me ensinar? Falei, então assim, meus primeiros mentores... Meu primeiro mentor foi meu avô? Claro que não. Os primeiros mentores foram os meus pais. Meu pai já tem um movimento tradicional de questionar as coisas. Ele tem uma mentalidade muito simples. Meu pai mora num sítio, né, dele hoje, na chácara. E por mais que ele não tenha todo o conhecimento do mundo técnico de palavras, ele tem conhecimento da vida. Então ele me ensinou muito sobre isso. A minha mãe me ensinou sobre respeito. Então eles foram os meus primeiros mentores e ainda são e vão continuar sendo, né, como pais. Meu avô, né, todos os meus avós, né, me ensinaram muitas coisas. O meu avô materno sobre respeito, sabedoria, inteligência. A minha avó materna sobre empreender, motivação, respeito e humildade. Meu avô paterno, dedicação e direcionamento pela família. Minha avó
paterna sobre o que é o respeito entre os filhos e a continuidade. Então, eles foram os meus principais mentores. Agora, nessa área profissional, vamos dizer assim... A sua tia. Minha tia, com que certeza. Foi a base de tudo, toda... Total. A tua transformação começou ali. Tive um outro mentor, que é o meu padrinho, que é irmão da minha mãe, padrinho Agenor, que ele deu uma direção assim: você pode seguir o caminho que você quiser, mas acredite e faça acontecer. Só isso. Ele muito sério, foi gerente da Caixa Econômica e tal. Ele muito sério, muito firme, mas um carinho excessivo também. Ele me ensinou muito. Então, profissionalmente, eu considero que esse meu padrinho Agenor, porque ele me deu o passo para acreditar para ir para casa da minha tia. Sim. 5 dias antes de ir para casa da minha tia, ele teve uma reunião comigo e eu estive na casa dele. Em outra cidade, fiquei 3, 4 dias lá. Falei, olha só, você vai para lá. Então assume a sua responsabilidade. Porque se você vai fazer o que tem que ser feito. Ele teve essa conversa comigo que ele nunca teve. E ele nunca teve essa abertura assim para falar. Sei lá, era criança, né? E ele tinha os filhos dele. Então fui lá para casa da minha tia. Então minha tia foi a primeira mentora profissional nessa área, sim. A minha tia. Minha tia, e eu acho que é ainda. Porque a todo momento que eu lembro que eu estou ministrando uma turma de PNL, eu lembro dela. Quantas turmas foram até hoje? Que eu ministrei? Conta. Cara, eu não dou. Porque eu não dou nome de turma. Sim. Número, né? Sim. Eu ministrei, assim, turmas. Acho que já deu quase 30 turmas. Master, eu tô indo pra 4ª e a gente tá fazendo uma formação de trainers agora, né? A pedido de vocês, inclusive, claro, né? A gente tem que ir se aperfeiçoando, né, cara? E para passar esse bastão, né? Então, qual foi a linha? Com a minha tia, eu aprendi a PNL clássica, mas com a abertura para sistêmica. Certo. Né? Então, nós temos 2 tipos de PNL. Isso, eu quero que você fale. Nós temos a PNL clássica, Programação Neurolinguística Modelo Clássico, que foi a que se movimentou desde o início, lá em 1970, com os co-criadores da PNL, com... que aí todo mundo acha que conhece só o John Grinder e o Richard Bandler, mas não. O nome da PNL surgiu com o John Grinder, o nome assim, a disciplina, a metodologia, com o John Grinder, formando um grupo de estudos na Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, onde tinha Richard Bandler, que estava fazendo uns movimentos de transcrição de cursos do Fritz Perls, e ali eles fizeram um grupo de estudo junto com Judith Delosier e Frank Pucelic, ou Pucelic, eu não sei especificamente a pronúncia. E vários estudiosos fizeram ali um estudo de linguagem e criaram o primeiro livro, inclusive, que chamava Gramática Transformacional. Já traduzindo para o português, né? Gramática Transformacional. E os 4, aliás, John Grinder, Richard Bandler, Frank Pucelic e Judith Delosier, começaram a fazer esse movimento de uma forma mais crescente, formando a metodologia da PNL, lá nos anos 70. Claro que eu acho que a PNL, se a gente colocar em estudo, surgiu bem antes. Né? Mas ali foi levantada a bandeira. Tá? Foi levantada a bandeira. E existe uma metodologia nova que a gente quer passar para o mundo, por exemplo. E ali surgiu a PNL clássica. E foram as metodologias, foram usando isso para fins comportamentais, modelos de linguagem. Aí surgiu a ideia de... a modelagem acontecendo de Virginia Satir, Milton Erickson, Fritz Perls, e poucos falam de Gregory Bateson, que foi o cara que apresentou todos para eles. E dali surgiu, ele que fez a conexão. Tinha um Claudião lá. Então. Tinha um Claudião lá fazendo o network. Tinha um Claudio Chibante lá fazendo network com a galera. Isso. E aí começaram a fazer esse movimento. 5 anos, 8 anos depois, esse movimento começou a crescer entre alunos da universidade e profissionais do mundo inteiro. E dali também, assim como toda ciência, questionada começa a evoluir. Crescer. No questionamento se cresce o processo. Vendo algumas lacunas, vão desenvolvendo novas metodologias. Houve separação de John Grinder e Richard Bandler, que não vem ao caso, de brigas de quem é a PNL, de quem é a PNL, de quem é a PNL, não importa. A PNL é do mundo. Por mais que alguém queira registrar hoje, ninguém consegue. A PNL é do mundo. Inteligência emocional, não é do Goleman. Não. A inteligência emocional nasceu antes. O Goleman só pegou e colocou numa metodologia mais
simples para a gente entender o que é Exato. inteligência emocional. Exatamente. Mas já existia isso aí. Não, com certeza. Uhum. E aí o que aconteceu? Algumas pessoas começaram a evoluir. O Gregory Bateson, ele tinha uma metodologia sobre níveis de aprendizagem. E um dos principais alunos dele chama Robert Dilts, que é um dos meus mentores, foi um dos meus professores. E ele, juntamente com a Judith Delosier, começaram a fomentar a visão sistêmica do comportamento através dos níveis de aprendizagem trazidos por Gregory Bateson, que são os níveis de consciência também. Então, evoluiu os níveis de aprendizagem que tinham 4, foi para 6, formando os níveis neurológicos. Eu quero entrar nisso aí tudo, né? A Vamos PNL conversar. sistêmica, então, começa a se formar com a ideia dos níveis neurológicos. Qual é a linha que eu sigo? Eu sigo a linha da PNL. Se eu falo PNL, só para fins didáticos a gente tem a PNL primeira, segunda, terceira e formando a 4ª geração. Que aí a gente vende PNL clássica, PNL sistêmica. Tem essas 2 divisões. PNL clássica, primeiro modelo da PNL. Só que como o primeiro modelo da PNL, ele também se torna defasado com a evolução humana e com novos conhecimentos. Surgiu então o pensamento sistêmico. E o pensamento sistêmico, ele dá uma visão de continuidade, acompanha a evolução da ciência e da humanidade. Uau! Iluminar tal, o que é isso? É desenvolvendo pessoas e iluminando vidas. Você precisa estar aqui nessa mesa para entender melhor como a sua mente funciona, como você pode evoluir toda a sua vida com estudo e metodologia. Aqui está Bruno Ferreira, professor em programação neurolinguística, e ele está explicando, dando uma aula aqui para nós. Continua, Bruno. Quem está amando isso Então aqui. vamos lá, eu sigo a visão da PNL sistêmica, que o ser humano é um ser sistêmico, que o ser humano é um ser que tem vários papéis na sua vida e que suas crenças são processos emocionais advindos do contexto, do ambiente, dos sistemas que ele pertence, de acordo com o papel que ele exerce naquele momento. Isso dá uma visão mais completa do ser humano do que somente um processo racional. Acaba que a PNL clássica ficou muito no processo de racionalização. Por quê? Ela trouxe scripts de movimentos baseado muito no processo racional, que por mais que eles falam que abrange um processo inconsciente, ele se limita. Porque ele fica muito ferramental. Tem uma barreira ali, né? Porque ele trabalha só em cima de ferramentas. Sim. E as ferramentas que podem te ajudar, às vezes não podem me ajudar. Exato. Aí qual que é o problema de trabalhar só em cima de ferramenta? Ou script específico? Você fica preso. Só serve para isso. Só serve para isso. Só aquela caixinha. Aí eu falei, tá, mas a PNL não é só isso. E aí teve uma fala, uma escrita, um texto, né, que eu li, que foi o prefácio do livro de PNL e Saúde. O livro PNL e Saúde foi iniciado por Joseph O'Connor, baseado nos estudos de crença que o Robert Dilts fez. Mas o prefácio foi feito por um médico da clínica do Deepak Chopra. E teve uma frase lá que me pegou muito. PNL é como se fosse uma analogia dos princípios ayurvédicos. É milenar, é uma outra leitura. Eu falei, caramba, peraí. Ó, emaranhado. Aí começou. Aí ele vai e diz assim, PNL é mais do que uma ciência, é mais do que ferramenta. PNL é um estilo de vida. Falei, parece que eu tive uma visão da mesma sensação de quando eu tive a primeira vez na PNL com a minha tia. Era tudo que eu precisava ouvir. Tudo que eu precisava ler. PNL é uma filosofia. Então eu não tenho ferramenta para isso. Eu tenho uma ideia que pode servir para milhares de coisas. PNL é uma forma de pensar, que eu posso ter um método, mas eu preciso ensinar as pessoas a pensarem o método e não a ficarem presas nas ferramentas. Foi aí que veio a pandemia e o meu maior desafio. Eu só ensinava PNL presencial, porque eu acreditava nisso. Sim. Eu faço parte de uma instituição alemã, que é a INNLP, como Master Trainer lá. Repete. A INNLP, INNLP, ou NLP. INNLP, né, que seria a INNLP, como um dos Master Trainers aqui no Brasil, que pode formar trainers e tudo mais. Como instituto independente hoje, né, que traz mais pensamentos dentro da PNL, pode fluir dentro da metodologia.
E dentro desse contexto, veio a pandemia e para eles só podia ser ensinado o quê? Presencial. Sim. Falei, e agora? Outra Eu vivo barreira, disso. Outra barreira. Né? E eu apresentei um protótipo para eles da formação 100% online, ao vivo. E eu fui um dos únicos trainers ali que dava formação dentro da instituição, que deu a formação durante toda a pandemia e serviu como modelo a direcionar. E aquilo ali foi uma ideia que me trouxe, peraí, agora não está na hora de ensinar mais ferramentas. Está na hora de ensinar a pensar a PNL. Eu ensino a ferramenta, mas eu ensino a não se prenderem a ela. Eu não sou sistêmico, então eu não posso ficar preso. Eu preciso aprender a pensar. Então a formação hoje, aí depois de toda a visão sistêmica e tal, cheguei um momento na minha vida e falei, cansei, não quero ensinar mais PNL. Parece tudo do mesmo. Aquele foi meu maior desafio, eu entrei no caos. Entrei numa crise. Eu estou ensinando só a mesma coisa. Tem alguma coisa errada, eu não estou evoluindo isso aqui. 2 mais 2, 2 mais 2, 2 mais 2. Isso está errado. Aí eu falei, não, eu tenho que evoluir isso aqui. Eu tenho anos de experiência que eu vejo que não é só isso aqui. Mano, constelador, terapeuta, mentor, treinamento, um monte de coisa. Eu falei, tem algo que está limitado. Eu acredito que a PNL não é limitada, mas eu estou me ensinando de uma forma limitada. E aí eu falei, tá na hora de colocar todo o meu conhecimento de experiência da PNL na formação. Eu já fazia isso, mas de uma forma muito fluida, do meu jeito de ensinar, que você sabe como que é. É livre. Né? E aí eu coloquei isso em metodologia. E hoje eu ensino também um nome chamado neurosistêmica. E aí eu trouxe que é a PNS, Programação Neurosistêmica, que é a visão também sistêmica da família, sistêmica das leis sistêmicas aplicadas à própria história dentro da PNL sistêmica também. Então eu ampliei todo esse processo. É que assim, gente, a sua história é só sua história. Então eu não tenho como pegar e modelar algo específico somente para você. Você tem que absorver aquilo que é necessário daquela ferramenta e utilizar para você. Não é nós que vamos transformar ninguém. É você que precisa se transformar. É você que precisa buscar o conhecimento das ferramentas, o conhecimento de uma metodologia, que nem o Bruno está falando, para realmente modificar a sua vida. E é você, não somos nós. Nós só somos, tipo assim, os semeadores que vão falar assim, ó, tem uma metodologia por trás dos pensamentos, por trás do que passa na sua cabeça, para que você possa não ter ansiedade, crise de pânico, depressão, enfim, toda e qualquer doença psicossomática começa nos seus pensamentos, na sua mente. Se você conseguir blindar a sua mente, se você tiver conhecimento de como é o labirinto dos seus pensamentos, você consegue trabalhar as suas emoções. E trabalhando suas emoções são as ferramentas que o Bruno traz para você. Para aí, o que eu estou fazendo agora? Será que é este caminho que eu devo seguir? Porque você tem 3 caminhos, o da esquerda, o da direita e o do meio. E eu estou aqui com o Bruno Ferreira me ensinando qual que é o melhor caminho a se tomar na sua vida. É isso, Bruno? Vamos dizer que sempre há o caminho entre as etapas. Né? Tem coisas aí a serem... Tem muita coisa. A desbravar, né? É como se fosse uma grande floresta a nossa mente. Exato. A gente tem que saber qual caminho tomar, cara. E eu gosto de dizer assim, por mais que alguém fale de certezas de como que a nossa mente funciona, duvide. Porque essa pessoa, né, não está falando a verdade. A nossa mente, ela não é padronizada assim. Não tem padrão de mente. Então, tem gente que fala assim, eu penso, depois eu sinto, depois eu ajo. Mentira. Porque nossas terminações nervosas no corpo são muito mais elevadas que a terminação nervosa cognitiva. Então, nós temos a propensão muito maior, nós temos uma propensão muito maior de sentir antes de pensar. Com certeza. Até porque você tem uma gama de experiências dentro de você que influencia seu tipo de pensamento. Então, você não cria uma razão sobre os movimentos na sua vida. Muito possivelmente, você sentiu sobre aquilo primeiro. Aí, ferrou. Então, assim, não existe uma regra. Penso e sinto, ou sinto e penso. É tudo ao mesmo tempo. É a mesma coisa, né? Tu tá sendo assaltado, você sentiu que vai ser assaltado, o que você faz? Você vai reagir. Ou vai fugir, ou vai estagnar. Você pensou? Ou você não pensou. Foi tá vendo? Quantos milésimos de segundo? 0,3 milésimos de segundo. Inclusive querem calcular, mas não conseguem. É muito rápido, né? Papum, né? O cara vem te assaltar. Se tu tiver com a tua família, se for um cara que nem eu vou falar de mim, eu sou um cara que reajo. Então tem que tomar cuidado. Então, mas não sou eu, gente. Não é você. Exatamente. É o que já tá lá
na sua autossobrevivência. Então é assim, cada ser humano é diferente, né? São 8 bilhões de mentes diferentes, Bruno. Cara, vamos dizer assim, um ser humano, ele pode fazer mudanças independente da quantidade, percentual, porque se a gente fica muito preso a números, eu ainda questiono, porque quem calculou e como calculou? Não tem como. Não tem uma equação são só exata, ideias, são só ideias didáticas. Né? Só que eu prefiro dizer assim, vamos nos basear melhor que se eu tiver uma mentalidade diferente, eu posso influenciar comportamento e emoção? Posso. Uau. Se eu tiver uma consciência maior do meu corpo, eu posso influenciar meus pensamentos e as minhas emoções? Posso. Só autoimagem. Se eu tiver uma consciência maior sobre aquilo que eu sinto, eu posso influenciar meu comportamento, meu corpo e os meus pensamentos? Posso também. Então não é uma regra, mude só o seu pensamento que os seus resultados mudam. Não, você tem que mudar pensamento, emoção e comportamento. Porque um pensamento sem ação não adianta de nada. Não resultou em nada. Um pensamento sem validação emocional não tem força para o comportamento. Um comportamento direcionado, ele tem resultado? Não. Todo comportamento tem resultado. Não, dependendo, né? Pode ser pro ruim ou pro bom. Exato, mas aí um comportamento com uma emoção direcionada, você consegue ter mais eficiência, mas não certeza. Tá? Emoções influenciam comportamento e pensamento? Sim, também. Então, os três se influenciam. Os três. Só que o ser humano de uma matéria de desenvolvimento humano aqui está querendo delimitar que é só o seu pensamento. Não é. O cérebro ele é sistêmico. E aí tem uma frase que torna a PNL sistêmica, que é um princípio. Corpo e mente fazem parte do mesmo sistema. É uma coisa só. E aí o Robert Schultz vem e amplia. Vida e mente são o mesmo sistema. O que significa isso? A minha vida e a minha mente fazem parte dentro de um mesmo círculo. A minha vida vai ser de acordo com a minha mente. Só que as pessoas vão confundir, acham que mente que é só pensamento. E aí tem um outro mestre, Stephen Gilligan, que trabalha junto com o Robert Schultz, que é um dos caras que mais trabalhou com o Milton Erickson. Ele traz a ideia com o Robert Schultz das 3 mentes. A mente cognitiva, que é a mente dos pensamentos. A mente somática, que é a mente do corpo, a fisiologia. E a mente do campo, que é a influência das nossas relações. Os ambientes que você vive. Exato. Então, quando a gente fala que vida e mente fazem parte do mesmo sistema, mente, eu não estou só nos pensamentos. A mente dos meus pensamentos, o meu corpo e as minhas relações representam a minha vida. Eu tô emaranhado. Então não é só pensamento, gente. Então, assim, seria muito simplista. Para fins didáticos e de uma comunicação, funciona, mas vamos ser realistas, vamos contar para as pessoas que o seu pensamento, para ele ser validado, ele precisa de emoção e ação. Sim, se não tiver emoção, você não consegue. O seu comportamento, ele é um reflexo. Agora vamos dizer o seguinte, aonde vem a minha maior atuação? Crenças. As pessoas acham que crenças são pensamentos. Só que o pensamento sem ação não tem resultado. Então, aquilo que você acredita, você vai colocar um resultado de bom ou ruim na sua vida. As suas crenças, elas atuam no seu pensamento ou nas suas ações? Nas suas ações. Exato. Então, por que as pessoas querem mudar tanto o pensamento, sendo que a escolha que você teve de se comportar que trouxe o resultado negativo? Já está lá embutido. Exato. Então, crenças... Para trocar isso aí... Crenças são processos emocionais que atuam nas nossas escolhas comportamentais. A crença não é linguística. Desde a hora que você levanta. Desde dormindo. Não tem um reflexo. Sabe? Porque... Então, o que limita dentro de uma crença? É o pensamento ou o comportamento? Comportamento. Exato. Então, por que as pessoas estão presas a querer mudar pensamento sem querer mudar as ações? Se não mudar os comportamentos, se não entender de crenças, né? Que deveria ser a base, né? Mas não é, ela tá lá no meio porque... Eu não sei por quê. Você pode até me explicar por que ela tá no meio dos níveis neurológicos. Mas eu acredito que para você mudar o seu ambiente, você tem que mudar as suas crenças, porque senão você não sai da família onde você está, você não sai da cidade onde você está, que nem eu saí de Maringá, eu saí de Santos,
Fui sozinho para Maringá, passei um perrengue 4 anos morando de república, sem grana, sem... eu não gosto de ficar falando, mas sem comida mesmo, eu passei necessidades que atinge o ambiente, que é a parte de necessidades fisiológicas, né? Que é a comida, vestimenta, onde você mora, a sua sobrevivência, né? A sua sobrevivência, a sua autossobrevivência. Então, aí depois que eu me casei, mudou totalmente minha vida de novo, quer dizer, mudou o meu ambiente, fui para o ambiente da família da minha esposa, quer dizer, ali eu fui colocado no desafio, porque falava assim, quem que é esse cara? Esse cara vem falando, ele é bandido, o que ele é? Né? Um cara que chega com Monza, ano 86, em 2002, na família de uma pessoa, 17 anos mais velho. O Monza caindo dos pedaços. 1987 o Monza, e eu cheguei em 2002 com aquele Monza. E eu tinha que deixar ele na ribanceira assim, porque senão ele não funcionava, tá? Já pegar no tranco na bateria. A Ellen teve que empurrar aquele carro grávida numa avenida lá em Maringá, lotada de gente. Sorte que tava passando um amigo dela da igreja. Falou, é ele, você. Aí veio ajudar a empurrar o Monzão velho para poder fazer funcionar para ir embora. Então as pessoas não vê os perrengues, né? Elas só vê aonde você já chegou. E é o que limita as pessoas também. Essa crença de olhar para os outros só entendendo onde que a pessoa chegou. E ela não acredita nela mesmo que ela também pode chegar, não é verdade, Bruno? Sim. Bom, você me fez uma pergunta bem efetiva. Por que nos níveis neurológicos, então, crenças estão no meio e não na base lá do ambiente Na verdade, ela está na base. Ela está na base também. Porque o ambiente é o nível de aprendizagem que mais influencia toda e qualquer pessoa. O ambiente é o nível de aprendizagem que mais influencia toda e qualquer pessoa. Pega essa visão. Por que isso? Você traz informações de adaptação fisiológica no seu corpo. Um grande estudioso, nós trazemos aí a epigenética, Bruce Lipton, com a biologia da crença. Bruce Lipton é um dos caras que começou o movimento das células tronco, lá em 1960, mais ou menos. Isso, 1970. E muito questionado por todos os cientistas da área biológica, área médica, inclusive. Só que ele trouxe uma coisa que é óbvia. O que constrói o nosso corpo? São as células ou o DNA? As células. Exato. Né? Então, uma coisa óbvia. Eu tô tentando não errar aqui, tá, gente? Estou buscando nos meus estudos não é a cadeia aqui. De DNA. Não é. Eu não sou um especialista, mas vamos pegar. Não é a cadeia de DNA específica que constrói o nosso corpo. São as células. Sim. Inclusive a nossa célula tronco, desde o início ali formada, que vai construindo todo o nosso corpo, vai formando o nosso corpo. Não, mas é uma questão básica de biologia. Ponto. Né? Eu não sou um especialista na área, mas vamos só pegar isso aqui. As nossas células, elas carregam informações anteriores à nossa célula inicial. Então, todo o nosso corpo ele se adapta ao ambiente que nos forma. Vou dar um exemplo. É a célula que ela é adaptativa a calor, sobrevivência e ambiência. Então, nessa adaptação, os nossos ancestrais, pai, mãe, avós e por aí, eles fizeram quantas adaptações fisiológicas no seu corpo para fins de sobrevivência para formar a célula que eu tenho hoje no meu corpo? As células que carregam as informações dos ambientes e de formatação, de tomadas de decisão e de crenças, das experiências anteriores à célula que me trouxe até aqui. Sim. Então, estas células que se formam pela adaptação ambiental e de sobrevivência, que trazem informações que muitas vezes vão ditar que tipo de comportamento eu tenho que ter. Por isso que eu falei que a fruta não cai longe do pé. E por isso, porque o seu avô era professor, veio célula do teu avô no teu pai, da tua mãe, e veio célula de 7 gerações e entrou as células também. Todas as informações de tipo um programa de computador, vamos falar que é um vão programa... se adaptando, porque tem cruzamento de informações. Né? As famílias vão cruzando informações ali, e a célula vai pegando informações de várias adaptações. Criando os dados e o computador você que pegar uma coisa simples, quer ver, de adaptação celular? Pega alguém que mora no Ártico e traz aqui para o Brasil. Ele tem uma célula adaptável ao ambiente gelado dele.
lá, aquele ambiente Ele vai lá. demorar para se As adaptar comidas aqui. que ele come lá, tudo daquele ambiente. Ele vai demorar a se adaptar aqui. Aham. Mas ele vai se adaptar? Vai. Vai. Mas quem é que vai se adaptar? Ele, não A as célula. células. A célula? As células que geram a adaptação Sim. fisiológica do corpo e por aí vai. Ele tendo um filho, ele vai passar a informação para frente de adaptação de 2 ambientes. De que ele nasceu, do que ele viveu e o que ele está vivendo Ele consegue preparar. Então, isso aqui é só uma questão óbvia apenas, tá? Uhum. Por isso que eu tô querendo dizer que o ambiente em que nós estamos influencia sim. E por que que o ambiente está na base e não as crenças? Porque é no ambiente que eu materializo tudo que eu sou. Então, no ambiente, eu materializo tudo que eu sou. Tudo que eu quero sinto, penso, me comporto e também recebo influências materiais aqui, ó, no ambiente fisiológico, temperatura, resultados do comportamento de outras pessoas, é no ambiente que eu julgo outras pessoas, é no ambiente que eu observo o mundo, no ambiente que eu observo a realidade. Uhum. Então, por isso que o ambiente está na base. E por isso ele é, inclusive, dentro dos níveis neurológicos, aquele que mais influencia. Só que aí vem uma linguagem. A gente está acostumado a ver os níveis neurológicos em pirâmide, como se tivesse uma ordem hierárquica. Maior para o menor. Não tem. Os níveis neurológicos, todos os níveis de aprendizagem que nós temos dentro de nós, se comunicam entre si. Ali, essa pirâmide é apenas um formato didático. Isso, só para tu ter uma percepção, uma Apenas visão. isso. Uma Apenas visão isso, para mas- ter um desenho, né? Por exemplo, eu quero te perguntar, qual que é o desenho da mente? E tem vários. Não tem lógica. Não tem lógica, né? Não tem Não tem lógica. um desenho formatado. Quem que já viu a mente? Ninguém viu a Não mente. tem. A pessoa viu o É cérebro. imaterial. Viu o cérebro. Lá o formato do cérebro é praticamente igual, 1,3 kg, 1,4 kg de todo ser humano, maior ou menor, enfim. Sim, Da sim. mulher é menor, do homem é maior, mas é um órgão. Sim. É como se fosse uma unha, como se fosse um pulmão, Mas a um mente coração. em si, ninguém tem Cadê noção. a mente? Onde está a mente? Não tá. Cadê? Onde, Por isso onde que ela esse fica? conceito, não é? Onde é? Onde não que tem ela como tá eu desenhar. percorrendo ela? Onde que ela tá agora? Ela tá na minha ponta do meu dedo? Porque eu tô mexendo meu dedo. Ela é uma cadeia muito completa, ela é muito sistêmica. E essa é a ideia. Quando a gente quer trazer a mente para um processo metodológico de passo a passo, a gente limita o ser humano. A gente limita. O Luminar Talks é isso. É desenvolvendo pessoas, iluminando vidas, para que você possa entender mais o passo a passo. E é uma aula que o Bruno está me dando aqui, porque a gente vê isso, revê, e fica revendo, e fica buscando informação para poder o quê? Caminhar melhor aqui nessa terra, né, cara? Sim, sim. Por isso que Porque agora... senão, se eu não me entender, como é que eu vou entender o próximo? Exato. Às vezes eu tenho que me rebaixar. Eu com 55 anos, às vezes eu tenho que me voltar para trás. Por exemplo, tu tem idade para ser meu filho, né? Eu teria 20 anos de idade. Sim. Tem gente que tem filho com até mais novo, né? Então tu tem idade para ser meu filho. Mas, cara, quando eu sento e converso com pessoas, independente, eu tô aprendendo. Exato. Pode ser mais novo, até mais novo. Essa parte digital, por exemplo, que a gente tá fazendo aqui agora, eu aprendo um monte com a molecada. E eu tô aberto a aprender. Olha, com a idade que eu não tô com uma crença limitante que eu tenho a razão, que é isso que tem que ser. Não, velho. Não é assim que funciona, não. Exato. A gente tem que estar aberto. E o Bruno traz muito conhecimento sobre a parte fisiológica de como trabalha o ser humano, como trabalha essa mente maravilhosa que é indescritível. Assim, não tem uma É descrição. indescritível. É indescritível, né, velho? A gente traz ideias só. Mas, ó, vamos lá. Não foge, não. Eu quero as crenças. Vamos lá. Crenças, ambientes, comportamentos, habilidades, enfim. Você já sabe o que eu estou falando. Dá uma aula para nós de crenças. Como a gente consegue mudar a nossa vida se a gente mudar a nossa cadeia de crenças? Legal. Tem como você mudar a sua cadeia de crenças? Tem. É naquilo que eu acredito. Não. Não! Aí, já me pegou de novo. Vai. Essa é uma grande falácia. Vamos dizer assim. Eu vou dar um fundamento para isso. Tá? Dentro da sua frase. Mudar uma cadeia de crenças. Cada papel que nós exercemos, por exemplo, eu tenho um papel de marido, namorado, pai, filho, dentro de uma relação de família atual. Agora eu vou para a família de origem. Filho e irmão. Vamos para a minha empresa. Líder, diretor, trainer. É várias... Olha quantos papéis nós exercemos. Cada papel desse, ele carrega consigo como se fosse um manual de regras.
O manual que nós consideramos que esse é o modus operandi para que esse papel, essa personalidade não, essa persona que eu exerço, que é real, exista dentro de uma cadeia de valores, dentro de uma cadeia Como eu de devo me comportar. princípios, para se fazer valer a existência desse papel. Então eu quero que você fale o eu empresarial, eu CEO Vamos lá, da o eu empresa. empresário. Eu empresário. Vamos lá, eu empresário. O eu empresário, ele carrega várias informações consigo. Primeiro, o que significa ser empresário? Uma das maiores confusões do empresário de hoje, principalmente micro, pequenos empresários, a maioria deles surgem pelo quê? Sobrevivência. Então ele já leva para o seu nível empresário um papel que é pessoal, sobreviver. Cria um negócio e começa a entrar na operação, certo? A maioria das empresas surgem assim. O dono da empresa começa a operação. Só que ele tem uma dificuldade. Ele começa a ser um funcionário da empresa que ele é dono, onde ele tem que cumprir um papel mais estratégico. Claro que vai de uma evolução da empresa. Sim. Né? Agora atuando como mentor empresa, tá vendo que a minha identidade já mudou. O meu papel já mudou aqui agora. Inclusive, para falar com o empresário dele, a primeira coisa que a gente precisa é entender o que significa ser empresário. Porque se ele identifica-se com o papel, se ele se identifica com o papel de operação, de pôr a mão na massa, ele não está sendo um empresário mais. Sim. A não ser que ele confunda que ser empresário é executar o trabalho da empresa. Então, aí entra no controlador. Aí ele pode entrar numa dificuldade. Quem é que está pensando pela empresa? E aí ele vai entendendo. Porque a maioria de nós fomos treinados a ser empresários, a sermos pais, a sermos filhos. Nenhum de nós. A gente não tem uma escola para isso. Então a gente aprende muitas vezes o quê? No ambiente. Na marra. Olha o ambiente mudando aí de novo. Olha o ambiente já. Tá vendo? Interferindo. Então, o ambiente que nós somos inseridos e criamos influencia muitas vezes quem nós estamos sendo naquele momento. Por quê? Porque nós não temos um manual para direcionar isso. E aí, pessoas com determinada experiência, que alcançaram determinados resultados, se tornam os mentores para direcionar alguma circunstância. Aí surge o mentor, que é aquele que alcançou um outro papel e identificou algumas soluções dentro dos empresários. Isso, dentro dos problemas que ele já enfrentou. Então, assim, se eu falo para o empresário, no eu empresário dele, ele carrega princípios e valores sobre o que significa ser empresário para ele. Nesses princípios e valores, que são regras, critérios e tipo de motivação dentro daquele papel, surgem o que nós chamamos de crenças, que são regras, direcionamento, critérios para tomadas de decisão. Cada crença e valor direciona inúmeras habilidades e capacidades. Inúmeras habilidades e capacidades. E cada uma das inúmeras das capacidades e habilidades direciona milhares de possibilidades de comportamento. Para inúmeros contextos em que se exerce o papel de empresário. Tá? Então eu estou fazendo a cadeia, o filtro todo. Onde vem a limitação? Deixa eu justificar de uma forma, fundamentar de uma forma mais filosófica. Sim, filosófica? E simples também, bem simples. Nós temos certezas que todo comportamento vai gerar um determinado resultado que nós temos na cabeça? Não. Não. Então nós temos certeza que o comportamento que eu escolho, ou que você escolhe, vai te levar para o resultado que você tem expectativa? Não. Você tem apenas uma possibilidade, mas certeza... Expectativa. Mas você tem certeza? Certeza absoluta, não. Você não tem. Não. Então, por mais que você desenhe dentro de uma identidade de empresário, dentro dos princípios e crenças do que é ser empresário, de inúmeras habilidades, você não sabe qual é a ação que vai te levar para o resultado. Você tem apenas uma expectativa diante de uma ideia mental. Só que qual é uma ideia aqui? Qual que é a questão? Quando nós estamos nesse papel, nós estamos pensando de uma forma individualista. Quando nós achamos que temos certeza do que vai acontecer. Só que esquecemos que estamos num movimento sistêmico. No mundo, no contexto, no ambiente. Tem várias pessoas que pensam diferente, comportamentos, questões que não são controláveis. Não.
Então, quando você escolhe um comportamento, mesmo baseado numa mentalidade que um ou outro já te levou a um determinado resultado, você não tem certeza de resultado. É uma possibilidade. É Só de que vai... apenas uma possibilidade de milhões de possibilidades. Só que quando você mantém um comportamento que você já sabe qual é o resultado, foi a crença que te limitou? Foi o ambiente. Não. Foi só o comportamento, que é só o comportamento que traz resultado. A crença em si não traz resultado. A crença ela é um processo mental e emocional ao mesmo tempo. Mas vai depender da sua escolha de comportamento. Se você já sabe que um determinado comportamento está te limitando, por que você mantém? Aí entra já naquela coisa do perfil, né, da pessoa, né? Por exemplo, se a pessoa é muito planejadora, ela não tem acabativa. Ainda vai depender. Então, mas não, assim, é mais complicado. Sim, para vários, você são ser vários empresário contextos. quando você tem uma cabeça mais planejadora, onde você poderia ser um arquiteto, por exemplo, que aí consegue visualizar outras coisas, situação. Sim. Mas você sendo um empresário e tendo comportamentos que não vão ao encontro do seu objetivo e também tendo crenças que te impedem de chegar lá, fica mais difícil. Aí vem a questão. Será que é a crença que te impede? Porque se a gente coloca esse contexto que a crença nos impede, nesse modelo eu não tenho condições de mudança. Não vai conseguir mudar. Exato. Então a crença ela não nos impede. O modelo sistêmico ele nos ensina o seguinte: o que te limita não é a crença, é o que você acredita sobre a crença. O que te limita não é a crença, é a forma como você interpreta os seus pensamentos e os seus resultados. O que te limita não é a crença. O que te limita é como você enxerga a si mesmo. Isso é uma crença? Não necessariamente, é apenas um pensamento. Então é o eu observador. Como é que você se enxerga? Você tem que se observar. Para mudar o seu comportamento, aí você vem e aí acredita nesse comportamento que vai chegar em algum lugar. Exato. Agora pega uma ideia com a gente. Na PNL ela tem um pressuposto que diz o seguinte: todo comportamento tem uma intenção positiva. O comportamento ele exclui a consequência? Não. Mas esse comportamento tem uma intenção positiva, não teve? Sim, ela pode ser boa ou ruim. Exato. Mas quem que escolheu o comportamento? Você, que teve a escolha da ação que você acha que vai te levar a determinado resultado, que é uma intenção positiva, certo? Essa intenção positiva, ela derivou-se de onde? Do comportamento? Não. Não? A deriva, a causa, a origem. De uma experiência anterior. Tá. De um conhecimento, de um pensamento interno. De um padrão mental e um padrão emocional. Ok. Agora, qual é a limitação? Nós julgamos as nossas emoções. Porque nós escolhemos os nossos comportamentos com base nas nossas emoções básicas, com base numa raiva diante de uma experiência, com base numa sobrevivência, com base no medo. A percepção que tu tem daquilo, você já fala assim, não vou querer de novo isso. E julgamos muitas vezes a raiva, tristeza, medo, indiferença ou desprezo e espanto como algo negativo na nossa vida. Só que essas emoções, elas estão na base da sobrevivência, protegendo o nosso padrão de vida. A nossa vida. Será que o medo é tão negativo assim? Será que a raiva é tão negativa assim? Não, eu vejo a raiva, medo também pelo lado positivo. Exato. Porque às vezes você pode estar com raiva e essa dificuldade que você está passando, você fala assim, não, eu vou encarar, eu vou fazer, eu vou mudar. Porém, essas emoções, elas são processos inconscientes. Sim. E atuam no nosso nível de proteção de vida, certo? As crenças, então, surgem de onde? Dessas emoções. As crenças são processos emocionais e não mentais. Porque depende muito da forma como eu lido comigo mesmo. E com essas emoções do meu dia a dia, que eu vou criar padrões mentais, que eu vou criar padrões comportamentais. Se eu quero mudar uma crença, eu não mudo o sistema de crenças. Eu compreendo a emoção que está por detrás dela. Quando eu compreendo a emoção que está por detrás daquele comportamento, daquele resultado, eu encontro a verdadeira intenção. Quando eu encontro a verdadeira intenção daquela emoção, eu consigo ter maior eficiência com os meus comportamentos. O Bruno sempre fala que tem uma nuvem de fumaça
por trás de algum comportamento ou de alguma crença que você Exato. tem. Lembra disso? Sim, e aí é onde surgem. As nossas crenças limitantes, elas estão nos nossos pensamentos ou nos resultados que eu julgo que são limitantes? Ah, velho, nos resultados Nos resultados. que eu Então julgo não que seja adianta eu querer limitante. mudar uma mentalidade. Ah, você acredita que você é escasso, que você não é merecedor. Gente, essa Não, você base. tem que entender o porquê da escassez. E não, Às vezes pode ter sido lá atrás. sim, mas essa escassez ela pode ser justamente o nível de proteção de um São, medo de não cair na ausência de vida. com certeza. Então, será que é uma crença de escassez? Ou eu abro isso daí porque, por exemplo, eu mudei para Alphaville há 70 dias. Eu tenho uma família, então vem todo o meu papel de Agora, pai é. e abro eu observador. Será que eu vou dar conta, tal, de Agora você autossobrevivência? quer dar uma martelada? Desculpe, Tiago, quer dar uma martelada? Pode. Quando você fala que essa crença de alguém é uma crença de escassez, o quanto você está respeitando que talvez essa escassez seja importante para essa pessoa? Sim, depende de ser humano para ser humano. Quando eu falo que alguém tem uma crença de escassez, eu estou olhando para ela com os meus olhos e não com os olhos dela. Eu estou julgando. Será que ela tem uma crença de escassez ou isso na sua vida que representa escassez? Dale Carnegie já dizia, não julgue, não condene, não critique. Como profissional de desenvolvimento humano, nós não temos condição nenhuma de dizer o que é o pensamento de alguém. Exatamente o que é só uma possibilidade. E é só ela que pode dizer sobre os resultados dela. Uau! É isso. Iluminar Talks é desenvolvendo pessoas e iluminando vidas. Hoje nós estamos tendo uma aula aqui com o professor Bruno Ferreira. E eu quero, assim, Bruno, você sabe que eu sou, assim, não vou falar... Agora eu não vou falar, mas depois eu falo sobre as conexões. Agora né? você fala, não adianta não. Você começou a falar só daqueles, molhou o bico, termina de beber. Cara, você me conhece já há quantos anos? 2018? 2018. 2017? 6 anos aí. 6, 7 anos, né? O que você fala do Cláudio Chibandi? Teve uma fala que eu disse pra você há mais de um ano e eu repeti ela esse ano pra você. Eu falo que tem um potencial de conexão que você não aceitava. Porque você mostrava isso pra mim. Ah, mas. Falei, não tem mas. Eu sempre falava isso tinha com mais você. na minha boca, né? Eu sempre falava assim, não tem mas, Cláudio. Tem só fazer. Tem só fazer. Ah, mas eu acho... Cláudio, olha pro essencial. Se você olhar só pro que falta, você não vai colocar o que você já tem. E eu sempre falei uma coisa pra você assim, Cláudio. Você é um dos caras que mais tem condições de conectar coisas. Eu gosto de dizer como mineiro, cara de pau. E cara de pau pra mim significa ser ousado, não ter medo de buscar. E eu falei isso com você, Cláudio, você é um dos caras mais cara de pau que eu conheço. E o cara de pau significa, você é um dos caras mais ousados. Quem você quiser falar, você dá um jeito. Por que você não tá usando isso? Você falava isso. Né? Então, cara, pra mim você é um dos caras que mais gera conexão entre pessoas. Um cara que faz o que é preciso e movimenta pra fazer isso acontecer. Eu acho que eu sempre falo que a gente precisa buscar coisas novas e às vezes a pessoa não fala com a pessoa do lado e ela acaba perdendo o quê? A grande oportunidade da vida dela. Exato. Então eu aprendi uma coisa, que na minha vida eu preciso, além de me conectar com as pessoas, é conectar as pessoas a outras pessoas. Porém, tem pessoas que acham isso assim, nossa, mas aquele cara fez isso, fez aquilo. Só que lá na frente ela vai falar, porra, por causa da conexão que eu fiz com o Cláudio tal dia, hoje eu estou mudando algo dentro da minha empresa, dentro da minha família. Exato. Entende? E por isso que hoje você está aqui. Eu cheguei para você e falei assim, se eu chegasse, aliás, não cheguei para você, existem habilidades que são natas e existem habilidades que são inatas, que a gente desenvolve. Você é um dos caras que se eu fosse falar assim, o maior poder de gerar network é você, que eu conheço até hoje. Só que é saber utilizar isso como você está fazendo agora. E você está fazendo. E eu cheguei para você, cara, é isso que você está fazendo. Que eu admiro. Obrigado, gratidão. É porque eu penso que a gente precisa se unir, cara. Conexão é o que é? É união.
Então eu me conecto com pessoas da Inglaterra, com pessoas dos Estados Unidos, com pessoas daqui, com pessoas de outra cidade. Eu vou me conectando a outras pessoas. É isso que vai gerar um grande alicerce para a vida de todo mundo. Porque às vezes o que o Bruno pode me oferecer, eu posso passar para outra pessoa. O que a outra pessoa pode oferecer, eu posso passar para outra pessoa. E é simples, se todo mundo se ajudar, a gente segue nesse caminho muito mais leve. Sabe o que eu vejo em você, Cláudio? Você não tem medo de tomar não. Mas eu já O cresci. não pra você é só um degrau. Quantos mil não a gente tem quando é E você faz desse não um movimento que eu não tenho não. Você não acredita que você tem um não. Você vai fazer o sim acontecer. Eu acho que isso é um grande diferencial, se eu vejo até como uma das grandes coisas que eu aprendi com você. Eu não espero não. Eu faço o sim acontecer. E você faz o sim acontecer, cara. Isso, vou ser bem sincero, eu aprendo com você. Porque você não tem movimento pra esperar um não. Você dá um jeito. Você não vai em busca do não. Você não busca uma resposta. Mesmo porque você busca um movimento. Eu não sei qual que resposta tu tem na tua cabeça. Exato. Foi a aula que a gente teve hoje aqui. É o seguinte, o que tá passando na cabeça do Bruno? O que tá passando na cabeça do Cláudio? O que tá passando na cabeça da equipe? Sabe o que você disse hoje? Se eu vou pra cá ou pra cá? Você sempre foi no caminho do meio. Você não espera uma resposta nem pra cá, nem pra cá. Você constrói a relação. É isso que é o mais incrível. Você constrói. Eu quero a última frase para deixar para as pessoas aqui do Luminar Talks. O que você poderia falar sobre... Cara, vai atrás do seu sonho, do seu conhecimento, porque isso que vai te levar a outro nível. Eu vou pegar o título daquele livro que tá ali atrás, em vermelho. A Vida Devolve. Eu não sei nem de quem que é o autor. A vida devolve para nós... Esse é um cara que saiu da favela, tá? Morou na Coab. E hoje ele é um multimilionário, o Jefferson. Eu vou utilizar o nome do título do livro dele. A Vida Devolve. A Vida Devolve, do Jefferson Vicente aqui. Toda escolha que você faz, a vida devolve a você. A forma como você escolhe as coisas na sua vida. Então, cuidado com as coisas que você ouve que te limitam. Foram escolhas suas. Não de mais ninguém. Ninguém é capaz de dizer para você o que te limita. Só você tem a escolha para fazer o que te limita ou não. Aprenda com a sua própria vida. A vida devolve a você a forma como você escolhe vivê-la. E a palavra da mesa é gratidão. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Bruno. Valeu. Um abraço. Tamo junto. Até a próxima.